Seres de luz, aqueles que gostam dos vídeos e quiserem fazer uma doação de qualquer valor e contribuir com o canal. A chave Pix se encontra na descrição do vídeo. Obrigado. Crion, estamos em outra dimensão. Agora vamos qualificar algumas coisas antes de começar. Alguns de vocês estão ouvindo, lendo, esta mensagem em particular, esta canalização, além do restante do programa ao qual ela pertence. E vocês já devem ter visto a canalização do que aconteceu há uma semana. Naquele momento, perguntamos se vocês estavam presos no tempo e começamos a discutir dimensionalidade. Mas aqui está a grande questão: por que há tantos crentes esotéricos que dizem, estamos agora em outra dimensão, talvez seja a quinta ou superior, mas não é aquela em que crescemos? E eles estão certos. Então, a resposta é realmente sim, vocês estão abordando outra dimensão. Vamos falar sobre dimensionalidade e torná-la um pouco mais lógica para alguns de vocês que não entendem o que ela significa, ou talvez porque o resto da família não a entende, não sente ou não acredita em vocês, enquanto outros sim. O que é dimensionalidade? Antes de mais nada, vamos desmontá-la, separá-la da física. A física tem uma nomenclatura, descrição e definição completamente diferentes, eu diria, que não se encaixam em nada que vocês possam sentir ou se relacionar. Então, estamos nos distanciando disso e perguntando, bem, o que seria para o ser humano? Se você pudesse descrever a dimensionalidade, seria uma sensação diferente da sua realidade em relação ao que era, por exemplo, há 10 anos ou mais. E, portanto, é mais perceptiva para o ser humano do que qualquer outra coisa. Portanto, está longe da física. Está longe da estrutura, da matemática da dimensionalidade, que tem estrutura e regras, mas tem mais a ver com como você se sente em relação às coisas conforme as percebe. Na semana passada, na canalização anterior, falei sobre estar em um novo caminho no tempo. Falei sobre o tempo ter estrutura, e o fato é que, neste aspecto dimensional que você está sentindo, esse tempo parece diferente. Há outras coisas que parecem diferentes. Então, vamos discutir novamente a dimensionalidade. A humanidade é tão linear. E nesta discussão você gostaria de saber, talvez, quando essa dimensão ocorre. Quando você sai da quarta para a quinta, caso esteja contando de forma linear? Ou, mais precisamente, quando você sai da sua realidade, que é de 4 dimensões, para uma realidade multidimensional? E aqui está algo que quero que todos vocês entendam e saibam. Não é uma situação linear em que um interruptor é acionado em seu cérebro ou na Terra e, de repente, todos estão em outra dimensão. Agora você já sabe disso, mas ainda há aqueles que acham que é uma coisa ou outra, e não é. Você pode dizer que é um evento gradual, em degraus, quando você começa a entrar em uma realidade que nunca viu antes, e leva um tempo para você reconhecer que as coisas são diferentes. Trabalhadores da luz em todo o planeta estão começando a perceber que há uma diferença na realidade em que vivem, uma grande diferença. E não é apenas na percepção, ou talvez estejam se sentindo diferentes e não saibam por quê. Não é apenas percebido. Quando você começa a se mover para outra dimensão em que nunca esteve antes, a sua realidade muda, sua estrutura celular passa a vibrar mais alto. Pode-se até dizer que sua percepção está vibrando mais alto. E nessa metáfora de vibração, significa que, de repente, a consciência muda. Você começa a sentir, ver, perceber coisas que não percebia antes. As coisas mudam. As cores mudam. Muitas coisas lhe são dadas em sincronicidade, nas quais você nunca havia pensado antes, e você percebe que há uma mensagem aqui. Outras coisas em sua vida estão mudando. As reações de outras pessoas a você estão mudando. Isso porque você entrou em outra dimensão. A mente linear e a nova dimensão, eis a pergunta tão frequentemente feita, e é feita por aqueles que são muito lineares, como a maioria da humanidade. Por que você está programado em uma dimensionalidade linear? De 1 a 4, altura, largura, profundidade e tempo, são muito lineares. De repente, você está se movendo para uma dimensionalidade menos linear e, ainda assim, quer manter as regras da antiga dimensionalidade linear. Então, aqui está o que eu quero dizer a vocês. Há aqueles que dizem, bem, quem está se movendo para esta nova dimensão? E a resposta é, a Terra.
Não é um quem, é a Terra que está se movendo. Bem, então, tudo bem. Se estamos todos na Terra, isso significa que toda a humanidade está se movendo para essa dimensionalidade. Certo ou errado? Agora é aqui que pedimos que vocês se acalmem em relação a pedir sim ou não ao Espírito, certo ou errado, como se fosse um programa digital que vocês estão pedindo para entrar ou sair. E a pergunta para isso é: quem está percebendo esta nova dimensionalidade no planeta? E a resposta é: quem puder. Então, vou dar-lhes uma metáfora e espero que se lembrem dela. Quero que observem uma situação que vão criar para esta metáfora. Vocês têm um grupo de pessoas. Agora, digamos que a Terra mudou de cor. Vamos torná-la vermelha. Digamos que esta é uma nova dimensão que o planeta está permitindo que não estivesse aqui antes para ser percebida. E digamos que essa nova dimensão seja vermelha. E digamos que no seu grupo há aqueles que são daltônicos. Agora, esta não é uma boa metáfora porque não descreve o daltonismo com precisão. Vamos apenas pintar este quadro, se quiserem, e vocês têm um indivíduo que não consegue ver vermelho claramente. Eles são daltônicos. E isso pode ser comum na humanidade. Deixe-me perguntar, eles estão percebendo o novo vermelho? E a resposta é não. Deixe-me perguntar, o vermelho ainda está lá para ser percebido? E a resposta é sim. Então, agora você tem a metáfora da dimensão que mudou e o vermelho está lá, e ainda assim há um humano que não sabe como vê-lo. Agora, vamos pintar outro quadro que não é necessariamente preciso. Dentro desse grupo existem níveis de daltonismo. Portanto, há alguns que enxergam o vermelho com um pouco mais de clareza. Há alguns que o enxergam puramente como ele é, e outros que não o enxergam de forma alguma. Isso se deve à escolha plena dos seres humanos, quanto ao quanto desejam estudar o vermelho, quanto desejam entender que ele pode estar lá, se desejam despertar para ele ou não. Você percebe a livre escolha que existe aqui? No entanto, almas antigas são quase programadas ao nascer para esperar por isso. Este é um novo tipo de coisa que não expusemos antes. Dissemos que vocês têm um 24º par de cromossomos em seu DNA que é invisível e multidimensional. O que vocês acham que acontece com isso quando a Terra começa a se mover para a multidimensionalidade? E a resposta, a parte de vocês que estava pronta para uma realidade multidimensional começa a despertar. Ponto final. E a parte de vocês que é um trabalhador da luz que esteve na Terra muitas e muitas vezes e veio para isso, está quase programada, pode-se dizer, para reconhecer que algo está acontecendo, enquanto outros não. Agora vocês sabem um pouco mais sobre o porquê de alguns de vocês terem tanta consciência das coisas que estão mudando e se sentindo diferentes, enquanto seus amigos, que talvez ainda não sejam almas velhas e que estão apenas lutando contra o medo do planeta, ainda estão com medo, ainda estão ansiosos. Eles não reconhecem o amor. É por isso que vocês são o farol e o guia que pode exemplificar a partir do seu passado dramático no planeta, da sua experiência, da sua ancestralidade. Vocês têm as ferramentas para isso. Vocês estão despertando para uma dimensão superior e sentem isso. E para aqueles que não querem ir com você, não há motivo para isso. Você não precisa convencê-los, mas há muitos que olham para você e querem saber mais. Percebe a diferença agora? Resposta à pergunta do canal: sim, você está em outra dimensão. A Terra está em outra dimensão e você está percebendo isso. O planeta, então, você poderia dizer, é a ferramenta dimensional. O planeta é a mudança da realidade e os humanos nele são convidados a acompanhá-lo. A consciência de Gaia está desperta. Isso lhe dá um pouco mais de ênfase, talvez, para estudar Gaia, uma senciência, você poderia dizer, uma energia senciente, uma consciência. Gaia conhece você. Este seu planeta está mudando. A grade magnética do planeta está mudando. Tudo que o afeta está mudando. Portanto, a dimensionalidade e a realidade também estão mudando. E você está começando a se tornar consciente disso. Você está começando a ver as verdadeiras cores que estão lá. Mais uma vez, eu lhes diria que, em um mundo muito preto e branco, a cor está chegando. E aqueles que estão despertando para ela estão começando a vê-la, e alguns de vocês estão questionando o que estão vendo, por que estão vendo. Quero que relaxem e digam,
É realmente interessante não ser assim quando vocês começam a ver o amor como ele é, ou a compaixão e a bondade como poderiam ser no planeta. É isso que vocês são. É para isso que vocês estão despertando, queridos. Eu sou Crion, apaixonado por todos vocês. E assim é. Crion.